Um, dois, três, gravando, professor Afonso para o Observatório do Esporte. Professor, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é a psicologia esportiva e quando que ela começou. Quais os principais objetivos? Bem, a psicologia dos esportes hoje é uma ferramenta que o atleta moderno tem para conseguir se diferenciar dos seus adversários. Nós poderíamos dizer com muita tranquilidade que qualquer atleta com uma situação de muita igualdade do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista tecnológico. Dessa maneira, o que vai diferenciar um atleta do outro é o seu equilíbrio mental, é a maneira como ele vai enfrentar a competição e a maneira como ele vai tocar todo o momento esportivo de uma certa forma longo ou de uma velocidade muito grande, no caso de uma partida de final de campeonato. A psicologia dos esportes ela surge numa derivação da psicologia e da fisiologia no início do século passado em laboratórios de fisiologia aplicada com cientistas americanos e com cientistas soviéticos. Então, os grandes avanços realmente acontecem inicialmente nesses dois campos, mas hoje ela já é uma realidade no mundo todo. Todo país, toda equipe apresenta, no caso o país, todo país tem sim o seu arsenal de psicólogos do esporte, e toda boa equipe, hoje até equipes de esportes secundários e terciários nas suas federações, já apresentam no seu staff um psicólogo que faz esse tipo de acompanhamento, que é diferente do acompanhamento clínico, obviamente. E só para esclarecer, no Brasil, quando que começou a psicologia do esporte a ser utilizada? Olha, nós já temos indícios de que a psicologia dos esportes esteve presente nas Copas do Mundo de futebol da década de 50, quando nós tivemos a participação do professor Carvalhais, que trabalha junto com a primeira equipe de futebol, que teve contato, então, com esta modalidade acadêmica de estudo, e nós temos, inclusive, fatos memoráveis quando, num determinado tipo de teste psicológico, o Garrincha foi tido como uma pessoa não capaz, não habilidosa psicossocialmente para trabalhar na modalidade. E o Garrincha, no caso, era o astro da época. Então, essa psicologia no Brasil, ela vem evoluindo desde princípios da década de 50 até hoje. Para que se tenha uma ideia, hoje a psicologia do esporte brasileira é uma das mais agressivas, uma das que mais produz material científico acadêmico para estudo e para testagem ou retestagem de atletas, uma vez que nós temos os nossos psicólogos ou especialistas no esporte com muitas ligações internacionais, garantindo então um alto nível de trabalho. E vamos falar agora alguns dos métodos utilizados pelos psicólogos do esporte para melhorar o rendimento dos atletas. Como é que a teoria que é estudada pelos acadêmicos é transferida para a prática? Tá certo. Bem, em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda que a psicologia dos esportes é uma modalidade acadêmica, uma modalidade científica de formação, que de uma certa forma, infelizmente, pouco acontece nos cursos de psicologia. Na grande realidade, nós temos que a disciplina Psicologia dos Esportes é uma matéria obrigatória ou optativa em todos os cursos de esportes, quer seja de licenciatura ou de bacharelado. E alguns poucos cursos de psicologia contemplam a grade horária com esse tipo de informação. E isso é muito importante de ser dito porque é a partir daí que existe a derivação do trabalho. Então, obviamente que como ela não se trata de uma psicologia clínica, o local em que ela não deve ser aplicado é dentro de uma sala fechada, com divã ou com mesa e cadeira. Na psicologia dos esportes, o método de trabalho é diretamente no local da prática esportiva, consequentemente, na beira de uma piscina, na beira de uma pista de atletismo, num campo de futebol, numa quadra de basquete, numa quadra de voleibol, enfim, no local em que está acontecendo a prática do esporte. E o especialista na disciplina, especialista na modalidade de psicologia dos esportes, obviamente, estará atento, observando e fazendo as suas intervenções. E, obviamente, que essas intervenções vão recair sobre questões cognitivas e de compreensão da emoção que está fluindo no momento, diante deste conjunto, deste conteúdo de ações, né, de relações psicomotoras, junto com as relações afetivo-sociais
esse psicólogo, esse especialista estará atuando. De que maneira? Atuando com técnicas de manejo de ansiedade, manejos de agressividade, manejos de motivação, manejos das situações de vergonha e medo, e levando o atleta a superar-se e, obviamente, a superar o seu adversário, a superar o resultado que no momento está sendo previsto ou acontecendo. E daí o que vai acontecer é que tanto o atleta quanto o técnico são envolvidos pelo trabalho do psicólogo dos esportes. Isso significa dizer que o especialista em psicologia dos esportes não estará atuando apenas com o atleta. Ele atuará com o atleta e com seus dirigentes simultaneamente. E quais têm sido as principais dificuldades encontradas pelo ramo da psicologia esportiva? Bem, o grande trabalho, o maior problema é a formação, certo? Por que a formação? Porque é necessário, então, que o candidato a essa especialidade, além do curso de graduação, quer seja da educação física, quer seja da psicologia, quer seja da fisioterapia, ou da terapia ocupacional, ou da pedagogia, ou de qualquer outra área, tenha um envolvimento, então, no caso, com a psicologia dos esportes, o que vai significar que ele deva ter um envolvimento com o esporte, com as modalidades e com a própria psicologia. Então, de certa forma, o grande problema é você encontrar pessoas aptas a dar conta dos dois conjuntos de conhecimento. Significa dizer, então, que é necessário que os psicólogos tenham sim um conhecimento profundo da modalidade com a qual ele estará trabalhando. E é necessário sim que o profissional de educação física tenha um conhecimento profundo do conjunto teórico da psicologia com o qual ele está se envolvendo. Então, começando por aí, você já começa a perceber que as dificuldades são grandes, porque os nossos cursos hoje, pensando num Brasil e na região sudeste que nós estamos, nós temos formação de 4 a 5 anos para a psicologia e de 3 para 4 anos na educação física. Então, isso já dá um diferencial. Num segundo passo, a gente quer acreditar que essas pessoas estejam atreladas a laboratórios de estudos, a laboratórios de pesquisa em psicologia de esportes, onde ele vai adquirir um outro tipo de know-how teórico e aplicado que fará dele um especialista, o que nem sempre acontece. E por último, o outro e último problema, que no meu ponto de vista, no ponto de vista do Afonso Machado, é um ponto de vista que poderia ser minimizado, é que o conhecimento não tem dono. O conhecimento não é da psicologia e não é do esporte. O conhecimento é daquele que foi buscá-lo e adquiriu e conseguiu colocá-lo em prática. Então, qual seria essa dificuldade? A dificuldade é o problema que se trava entre as profissões, educadores físicos e psicólogos, quando cada um começa a acreditar que aquele campo de trabalho é exclusivamente dele. Então, esse é um problema, de uma certa forma, não tão importante quanto o outro da falta de formação, mas ele reflete numa pouca apropriação do campo profissional por cada um dos seus setores. Então, eu entendo que hoje nós estamos diante desse tipo de configuração profissional, coisa que não acontece na Europa e na América do Norte, que já resolveu esse tipo de problema há muito tempo, mas que para nós ainda é problemático e que eu acredito que vai render ainda pelo menos uns 10 anos de muito sufoco e muito bate-boca. E vamos agora falar sobre os esportes quais são os esportes que mais utilizam a psicologia como forma de melhorar o rendimento dos atletas? Bem, veja só que coisa interessante. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, porque nós temos que entender que na modernidade nós temos o esporte inserido na sociedade do espetáculo. E ele estando inserido dentro da sociedade do espetáculo, ele também se situa enquanto um momento do espetáculo. E em ele sendo um momento do espetáculo, ele custa. Ele custando, ele é muito rentável. Eu estou dizendo para você, então, que modalidades mais rentáveis fazem uso de melhores ferramentas. Consequentemente, estou dizendo que o futebol é uma das modalidades que tem o maior emprego de psicologia dos esportes. Por outro lado, se você olhar no cenário esportivo, dentro desse momento espetacular, você vai verificar que hoje as equipes de voleibol
da Liga Nacional e equipes pequenas, de cidades pequenas, já têm no seu plantel um psicólogo do esporte trabalhando com seus atletas. O que significa que esportes de grande visibilidade também têm o psicólogo locado no seu grupo. Então, futebol e voleibol, a natação e o atletismo já se apresentam como usuárias da psicologia dos esportes. E uma coisa muito interessante e que tem trazido grandes resultados, o handebol masculino e feminino, em especial os das seleções nacionais e estaduais, e as equipes de rugby, que estão se despontando pelo estado de São Paulo, que já começam a atuar com preparador físico, preparador técnico e psicólogo de esportes. Nós temos outras modalidades que engatinham ainda, mas que já têm algumas delas já têm os seus contratos com psicólogos esportivos, como é o caso, por exemplo, de uma das facções das modalidades do atletismo. Alguns corredores e alguns saltadores já fazem uso da psicologia do esporte. Professor, e agora vamos falar sobre uma diferença que deve existir. Existe algum tipo de dificuldade em se trabalhar, ou de diferença em se trabalhar com atletas de competições individuais e atletas de competições coletivas? Então, essa sua questão remete ao entendimento de outro tipo de problema, que é a natureza ou a maneira como o atleta se comporta na escolha da sua modalidade e o seu comportamento junto à sua equipe. Ainda que um atleta de uma categoria ou de uma modalidade individual, ele tem uma equipe. O atleta de atletismo é o atleta de uma categoria individual, de uma modalidade individual. Mas o atleta de atletismo, ele não é o único corredor de 400 metros. Na equipe dele deve ter 3 ou 4 corredores. Ele pode ser o melhor, o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, mesmo sendo uma equipe de uma modalidade, né, de disputa ou de execução individual, você tem no seu conjunto pessoas daquele grupo que praticam a mesma modalidade. A tua pergunta direta é se existe diferença na abordagem. Sim, existe diferença na abordagem, obviamente. Se, como eu disse anteriormente, o trabalho é feito na beira da quadra, na beira da pista, o psicólogo vai ter que ter feeling, vai ter que ter sensibilidade para atacar o problema específico daquela pessoa que precisa de um manejo melhor. Então, no caso de uma equipe coletiva, ele vai ter que ter muita sensibilidade para se manifestar com o atleta diante do grupo. Enquanto na modalidade de prática individual, ele traz a pessoa mais para o lado dele e faz uma conversa mais ao pé da orelha, certo? Então, do tipo de abordagem, essa é a primeira situação. Na outra questão, como essa abordagem acontecerá? Obviamente que o atleta de uma equipe coletiva, ele tem que pensar no resultado dele como indivíduo diante do resultado do grupo, porque a equipe está fluindo ao mesmo tempo. Então é necessário que esse psicólogo ou esse especialista em psicologia dos esportes e modalidades coletivas tenha a visão de como é que o grupo está facilitando ou dificultando o desempenho desse atleta em especial. Então, estas situações fazem a diferença entre a abordagem de modalidades individuais e modalidades coletivas. Além disso, eu acho que seria interessante até uma outra pergunta. Um clube, por exemplo, muito tradicional do Brasil, como o Corinthians, a gente ligou lá pro departamento deles e questionando se eles tinham um departamento e uma psicóloga para trabalhar com os atletas do profissional. Foi respondido que não. Eu queria saber o que o senhor pensa. Por que o senhor acha que o Corinthians não trabalha? Então, não seria o Corinthians. Eu não falaria especificamente do Corinthians. Eu diria assim, algumas equipes não fazem uso da psicologia do esporte por entenderem que isso é desnecessário. Por entenderem que psicologia do esporte trata de deficiências psicológicas, de doenças mentais. E a psicologia do esporte não trabalha com isso. A psicologia do esporte trabalha com o esporte. Entende? Então, se você, imagine se na tua faculdade você tivesse uma salinha escrita Psicologia da Comunicação, entre parênteses, para atender o comunicólogo, quantos iriam ali? Ninguém, porque ninguém é louco, essa é a ideia que passa, certo?
Agora, se entender que a psicologia da comunicação é para facilitar a vida do comunicólogo, do comunicador, obviamente que ali você vai estar entendendo como é que você vai interagir com a pessoa, como é que você vai fluir melhor, diante de uma resposta agressiva, como é que você se sai para que você não agrida o teu entrevistado da mesma forma que você foi agredido, certo? Então seriam essas as aplicações da psicologia para o comunicador. Para você ter uma ideia, o meu primeiro curso de especialização em psicologia dos esportes eu fiz há mais de 25 anos na Universidade Autônoma de Barcelona, junto com comunicadores, porque no curso específico para educação física não tinha mais vaga. E como eu havia ganho uma bolsa, eu não podia perder a bolsa. E eu me submeti a fazer junto com os comunicadores. A minha turma era formada especificamente por fotógrafos de esportes. Então, olha que coisa interessante. Há mais de 25 anos, um curso na Espanha, ou seja, no centro da Europa, já tinha preocupação em estudar psicologia de esportes para fotógrafos de esporte. Agora, vamos fazer um paralelo entre isso que eu estou te falando e aquilo que você me perguntou. Quando uma equipe diz, não, eu não tenho psicólogos, e não responde por quê, é porque na grande realidade existem alguns temores dos clubes, que o psicólogo tente tirar a autoridade do técnico, e isso não é viável, porque psicólogo do esporte é psicólogo do esporte, técnico de futebol é técnico de futebol, preparador físico de futebol é preparador físico de futebol, e fisioterapeuta de atleta é fisioterapeuta de atleta, cada um tem o seu papel no cenário, específico inclusive. Por outro lado, um outro receio que tem é que se o atleta frequentar o departamento médico e dentro do departamento médico ele tiver contato com o psicólogo de esportes, vai parecer que existe uma certa fragilidade do ponto de vista psicológico do atleta. Quer dizer, então isso é uma coisa, isso é um preconceito grande demais, não é? Se você tomar por base, por exemplo, que o Benfica, em Lisboa, tem um dos maiores centros de estudos de psicologia dos esportes dentro do próprio Benfica e que todas as reuniões com o staff do Benfica, da iniciação aos profissionais, acontecem com cada um dos segmentos profissionais que atende o atleta, e aquilo é um esporte de primeiro mundo, é necessário que nós, no Brasil, abramos os olhos e vejamos que isso acontece fora do Brasil. Então, na grande realidade, o que acontece é isso, é um preconceito muito grande com a palavra psicologia. Talvez se o nome fosse assessoria motivacional, em que pese que a psicologia do esporte não faz somente motivação, e ela não é motivacionalista, talvez ela cairia bem. As equipes engoliriam com mais facilidade. Uhum. Tanto é que, se você observar, as grandes equipes que não têm psicólogos do esporte, elas contratam motivadores. Ou contratam pessoas especialistas em programação neurolinguística, que não é psicologia do esporte. E, no caso, os psicólogos poderiam, inclusive, atuar no sentido de uma preleção, por exemplo? Com toda certeza e com muito mais propriedade, uma vez que ele é a pessoa que deveria estar entendendo dos aspectos afetivos e emocionais. E o senhor falou das aplicações da psicologia no caso da comunicação. Vamos falar um pouquinho então das aplicações da psicologia no caso do esporte. E aí a gente já encerra. Olha, como eu disse anteriormente, a grande questão é aplicá-la de uma maneira que você consiga manejar alguns estados que sejam negativos ou que estejam depondo contra o atleta e estimulá-lo a melhorar a sua performance, certo? Então, o atleta desmotivado ele vai ter uma avaliação desta desmotivação, a pessoa, o especialista, estará atento a isso e buscará os meios que farão com que ele maneje esse estado de desmotivação para um estado de motivação ótima. O atleta excessivamente ansioso receberá uma determinada leitura sobre essa ansiedade, sobre o que é que o deixa ansioso, e esta pessoa, esse especialista, terá condições de fazer com que este atleta reflita sobre a situação, analise a questão no ponto de vista cognitivo, pensando, entendendo,
e resolva questões que diminuam esse estado de ansiedade. A mesma coisa se passa na agressividade, no manejo do estresse, no manejo da vergonha e coisas tais, certo? Então, esta é a aplicação direta da psicologia dos esportes quando a gente está pensando no meio esportivo, na prática do esporte propriamente dita. Tá certo, professor. Tem só uma pergunta aqui de um colega meu aqui, vamos ver o que ele... ele está questionando que existe uma grande discussão para qualificar jogos como o pôquer e o xadrez, se são esportes ou não. Mas considerando esse tipo de jogo como esporte, como é que é o trabalho da psicologia esportiva no meio? Até porque uma vez ele disse que leu que muitos profissionais do pôquer são formados em psicologia. Olha, em primeiro lugar, se diz para o teu amigo que eu estou sugerindo a ele que assista um filme chamado Lances Inocentes, certo? É um filme de um garoto de 9 anos de idade que se transforma num exímio jogador de xadrez. E esse garoto passa a ganhar todos os torneios e, inclusive, bate no seu próprio professor, certo? E quando ele assistir esse filme, então, respondendo a tua pergunta, você vai perceber, por exemplo, que o xadrez, que é um jogo lento, de uma lentidão muito grande, e de um silêncio absoluto, é uma modalidade altamente agressiva. Porque quando o jogador muda a peça, ele olha para o seu adversário, encara o adversário e bate o dedo no relógio que está do lado da mesa. E esse enfrentamento é um enfrentamento agressivo. Então, eu diria que se eu fosse começar hoje a trabalhar com uma equipe de xadrez, eu tentaria, de uma certa forma, a dessensibilizar os meus atletas com relação à agressão sofrida pelo adversário, que tomará esta atitude como base, e ensinaria ao meu adversário que momento ele olharia fixamente para o seu adversário e em que momento ele bateria com mais força no pino do relógio para começar a contar o tempo. Porque essas seriam situações que colocariam o adversário do meu atleta em vulnerabilidade, certo? Então, quando você pensa em modalidades sociais, desportivas sociais, como essas duas que você citou, é necessário que você tenha em vista todo o entorno, não é? Porque do ponto de vista da psicologia dos esportes bioecológica, é todo o entorno que tem que ser analisado, porque somente esse entorno é que vai te dizer quanto é de agressão que flui nesses esportes, quanto é de ansiedade que flui nesses esportes, quanto é de medo que flui nesses esportes. E aí, sucessivamente, se você pensar, por exemplo, e você mudar essa tua pergunta para o MMA, veja, a galera que está esperando o atleta entrar no octógono é tão agressiva quanto o atleta que está entrando. Então, todo o entorno gira em torno de uma ansiedade, gira em torno de uma agressão, gira em torno de um envergonhamento ao outro atleta, ao adversário. Então, todo o entorno, isso é aquilo que eu falei numa resposta anterior, é o momento esportivo. Naquele momento acontece isso. Então, as modalidades têm que... Por isso também, me desculpe o meu corte, por isso também a necessidade do psicólogo do esporte, do psicólogo de formação em psicologia, entender o momento esportivo. Se a pessoa nunca esteve numa quadra de tênis, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele não entende o que é um saque rápido, um saque brando. E quando é que eu uso um ou outro, certo? Ele não vai entender, por exemplo, o que é jogar contra o sol. Ah, ele entende porque ele já andou na rua contra o sol. É outra coisa, ali é um momento que está em disputa um prêmio, uma vaga, uma vitória, uma taça. Então, é necessário a compreensão da modalidade para que se entenda a necessidade da aplicação da psicologia. Maravilha, professor. Queria agradecer aí pela disponibilidade. Não por isso. E só eu mando pelo e-mail, então, pois qualquer não. outras dúvidas que surgirem e necessidades de Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode por fazer. Acaso você tem acesso ao jornal Unesp? Temos. Esse último jornal Unesp tem uma reportagem do meu seminário, que aconteceu agora em dezembro, é uma página dupla. Tá. Ali tem muita informação que você pode usar na sua matéria. Tá certo, então. É aquela que traz na capa a posse do reitor e da vice-reitora. Tá. Tá joia? Tá bom, então.
Tá ótimo. Então, muito obrigado pela tua insistência de me encontrar. A gente percebeu que seria uma boa oportunidade. É sempre bom dar prioridade para profissionais que são aqui da própria Unesp, né? Eu agradeço. Obrigado, professor. Um abraço. E é isso. Até logo. Um abraço.